Oi, gente. Vou te mostrar nesse vídeo que a mulher não é a responsável de edificar a sua casa. Você acredita nisso? Você já ouviu isso muitas vezes? Talvez você já falou isso, né? Que a mulher é quem edifica a casa. Você já ouviu isso várias vezes, né? Mas essa frase está errada. Esse versículo, ele está escrito lá em Provérbios. Primeiramente, nós temos que entender que o livro de Provérbios não é um livro que trata de regras espirituais, né? Os provérbios eram sabedorias. São frases de sabedoria, a maioria de Salomão, né? Então eram frases que tinham a ver com a época, com o período em que eles viviam antes da vinda de Jesus. Então, ali Salomão está falando sobre não sei se esse provérbio é de Salomão, mas lá está falando sobre as questões do cotidiano, porque a gente vê que em Provérbios fala muito sobre questões cotidianas, de sabedoria, de entendimento, né? O livro de Eclesiastes também fala muito sobre sabedoria. Então, a mulher sábia, vamos entender isso aqui. O texto está dizendo assim: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então vamos entender aqui. Primeira coisa, não é um livro doutrinário, não é um livro que trata de doutrinas, é um livro que trata de sabedoria, de frases de sabedoria. Então ele está falando o seguinte, que a mulher, quando ela é sábia, ela edifica. O que é edificar? Edificar é construir. Então, construir é o contrário de destruir, né? Então, no mesmo livro está escrito que a sabedoria, com sabedoria se edifica uma casa. Ou seja, a sabedoria, o entendimento, faz com que a gente edifique, que a gente construa coisas boas. A idiotice, que é a tolice, faz com que a gente destrua as coisas. Então isso não quer dizer, lá não está dizendo, e não existe nenhum versículo da Bíblia que diz que é a mulher que edifica a sua casa. Lá está dizendo que a mulher, quando ela é sábia, mantenha-se à direita para a rodovia BR-040. Ela edifica, mas quando ela é tola, ela destrói. Essa frase, gente, ela serve tanto para a mulher quanto para o homem, né? O homem sábio também à direita para a rodovia vai edificar. BR-040. O sábio, ele edifica. O tolo destrói. Então ele está mostrando as duas faces, uma face da sabedoria o contraponto da sabedoria, que é a tolice, que é a idiotice, que é a burrice, em outras palavras, né? Então, está dizendo o seguinte: a mulher inteligente, a mulher sábia, ela trabalha para construir, ela trabalha para edificar. A idiota, a tola, a burra, ela destrói ao invés de construir. Essa frase, ela vale tanto para a mulher quanto para o homem, gente. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que quem é responsável para a edificação da casa é a mulher. Esse versículo está falando sobre sabedoria e não sobre edificação de casa. Está dizendo que quando você é sábia, você trabalha com inteligência, e a sua inteligência, a sua sabedoria faz com que você tenha boas escolhas, você tome atitudes corretas, e essas atitudes corretas vão edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar os seus relacionamentos, o seu trabalho. Agora, se você é uma pessoa tola, se você não tem sabedoria,
as suas atitudes vão levar você a destruir o que você tem e não construir. Então essa frase não vale só para casa, mas para a vida. Se você for uma pessoa sábia, você vai tomar decisões corretas que vão edificar a sua vida, que vão construir coisas boas. Agora, se você for uma pessoa burra, tola, as suas decisões vão destruir as suas coisas. Entende? Então essa frase, esse versículo, ela serve tanto para mulher quanto para homem. O tolo, o homem sábio, edifica, ele constrói, ele faz coisas boas, ele toma decisões boas. O homem tolo destrói. Se nós formos olhar a maioria das famílias e dos casamentos e dos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos são destruídos por causa do homem. Não sou feminista, mas isso são estatísticas, gente. A maioria dos casamentos são destruídos por homens. Por quê? A maioria dos adultérios são praticados por homens, pelo marido. A maioria dos vícios de pessoas viciadas em álcool, em drogas, em jogos, são os homens. A maioria dos abandonos de lar são dos homens que abandonam as suas mulheres com seus filhos. Dificilmente, é claro que não é impossível, mas existem casos que a mulher é que abandona o lar, mas a maioria dos abandonos de lar são dos homens. Então, quem destrói a maioria dos lares são os homens e não as mulheres. Mas a nossa cultura machista, ela tenta jogar para a mulher a responsabilidade da destruição do lar. Se o seu marido te traiu, a culpa não é do seu marido. A culpa é sua que não foi uma boa esposa. Se o seu marido te abandonou, a culpa não é dele. A culpa foi sua que não soube manter ele na sua casa. Se o seu marido bebe, usa drogas, é viciado, sai com os amigos, a culpa não é dele. A culpa é sua que não é uma boa esposa e ele não gosta de ficar em casa porque você é chata. Entende? A nossa cultura machista, ela sempre coloca a culpa na mulher. Até pelos abusos que ela sofre. A menina foi abusada, mas também olha a roupa que ela tava. Olha, o que ela estava fazendo na rua até essa hora? Então a nossa cultura, ela é machista. Não sou feminista, eu não estou aqui, eu não sou contra homens. Mas a nossa cultura machista, ela impregnou até dentro das igrejas, gente. Então criou-se uma ideia de que quem edifica e quem é responsável por edificar e construir uma família é a mulher, quando na verdade não é. Jesus deixou muito claro, quem edifica uma família é o homem, é o cabeça. O cabeça de uma família é o homem. Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, não é isso que está escrito? Se eu não estiver enganada. Então, o cabeça não é o líder, não é aquele que lidera. A mulher é uma auxiliadora. Auxiliar, ajudadora. Você já viu numa construção? Quem constrói uma casa? Quem constrói a casa normalmente é o pedreiro. E o pedreiro tem quem ajudando ele? Um ajudante, um auxiliar, né? Mas quem que constrói mesmo? O pedreiro, que é o mestre da obra, que é o responsável pela obra, ou o ajudante, que é responsável? Lógico que é o pedreiro, né? Que é o mestre, que é o líder da obra. Só que a Bíblia fala que o homem é o cabeça, é o líder, e a mulher é o ajudante, é a ajudante. Aí as pessoas jogam a culpa da casa não ter sido construída no ajudante e não no pedreiro, no mestre, no responsável pela obra. A mulher sempre é responsável pelo casamento que não deu certo, pela família que não deu certo, pelos filhos que não deram certo. Mas cadê a mãe dessa menina? Por que a mãe não faz nada?
Mas ninguém pergunta cadê o pai. Então, você fala isso, eu já falei isso, todos nós já falamos isso. Então vamos parar de falar isso agora? A mulher não é a responsável por edificar a casa, não existe versículo nenhum bíblico que fala isso. Quando está falando que a mulher sábia edifica a casa, não está falando que ela é a responsável de edificar. Está dizendo que a mulher, quando ela é sábia, ela trabalha para a edificação. Mas quando ela é tola, ela mesma destrói. Mas não está dizendo que a responsável por construir e por destruir é a mulher. Então não fale isso. A mulher pode construir um lar? Pode. Ela pode destruir um lar? Pode. Mas o homem também pode. E a maioria dos lares destruídos são por causa dos homens. Pode fazer uma pesquisa para saber quantos homens abandonaram as mulheres grávidas, abandonaram a casa, abandonaram a família, em comparação a mulheres. Quantos homens traíram suas esposas, abandonaram sua família? Quantos homens, em comparação às mulheres, são viciados e não ficam dentro de casa, só entram dentro de casa para dormir, porque vão trabalhar, depois vão para o bar e deixam as suas mulheres sozinhas com seus filhos em casa? A maioria são homens. Dificilmente você vai ver uma mulher fazendo essas coisas. Dificilmente, não é impossível, mas existem. Então, falar que a derrota de um lar é da mulher, isso é muito errado. Cada caso é um caso. Cada família é uma família. Cada momento é um momento. Então, você não pode dizer que a culpa é da mulher, que a mulher é responsável de ficar lá. Eu ouvia muito isso na igreja e eu achava isso um absurdo, porque o texto não está falando isso. O texto não está dizendo que a responsável para edificar é a mulher. Está dizendo que a mulher, quando ela é sábia, ela edifica. Mas quando ela é tola, ela destrói. Não está dizendo que ela é responsável por edificar. Essa frase serve tanto para a mulher quanto para o homem. O homem tolo destrói o seu próprio lar, a sua própria família, que ele mesmo construiu. E quando ele é inteligente, quando ele é sábio, ele edifica a sua família. Então essa frase serve tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher não é a responsável única de construir nem de destruir. Então, infelizmente, na nossa sociedade, nós ainda temos essa ideia de machismo. Eu estava almoçando esses dias com algumas pessoas conversando, alguns homens que estavam na mesa assim conversando, e eles estavam falando de mulheres vagabundas, segundo eles, né? Essa linguagem que eles usam para mulheres que têm relacionamentos com vários homens. São vagabundas, não valem nada. E estavam falando da mulher, que ela era uma vagabunda, que ela não era... Tá falando essas coisas da mulher. Só que essas pessoas que estavam ali, eu sei da vida deles. Eu sei que eles também já tiveram relacionamento com várias mulheres. Várias coisas erradas eles já fizeram na vida deles. Por que a vagabunda é sempre a mulher e não o homem? Não estou defendendo sexo livre, a pessoa fazer o que ela quiser. Não estou falando... Claro, cada um faz o que quer. Eu estou falando que... Não estou falando que isso é certo. Mas por que sempre é a mulher que é a vagabunda? Por que o homem não é o vagabundo também? Não, mas eles aceitam. O homem pode ter relação com várias mulheres e depois construir uma família e ser o santinho. Agora, a mulher que teve relação com vários homens, ela não pode construir uma família, ela é a vagabunda, ela é esse estigma de vagabunda, nunca vai sair dela. De mulher fácil, de mulher que não vale nada. Então, infelizmente, nós estamos numa cultura de machismo, uma cultura nojenta, onde sempre a culpada é a mulher. E os homens são sempre os santinhos, são as vítimas. Não sou feminista, deixando claro que eu não sou feminista, eu gosto de homens, não tenho nada contra homens, mas esse versículo tem sido usado para reforçar a ideia de que a culpa
de um fracasso ou de sucesso de um casamento sempre é da mulher. E isso tem sido pregado há muitos anos na igreja e isso está errado. A maioria dos divórcios são provocados pelos homens. Isso é estatístico. Isso não é achismo. A maioria das agressões e violências no lar são provocadas pelos homens. A maioria dos adultérios são provocados pelos homens. A maioria dos abandonos de filhos sem o nome do pai, normalmente é o homem, não é a mulher. Dificilmente você vai ver um pai registrando um filho sem mãe. Mas você vai encontrar milhões de casos de mães registrando filhos sem pai. Então, esse vitimismo dos homens que a gente cria, que os homens são coitadinhos e as mulheres são más, isso aí já tá demais, né? Já passou. Nós, como a Igreja de Jesus, não podemos aceitar esse tipo de divisão. Não estou dizendo que as mulheres também não tenham responsabilidade na construção de um lar, na edificação de uma casa, mas a responsabilidade é do cabeça, é do homem. O homem é o responsável pelo lar. O homem é o responsável pela família. E deveria ser assim. Jesus disse que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele fez tudo por ela. Tudo por ela. Ele dá a vida por ela. Não é a mulher que deu a vida por Jesus, não é a igreja que deu a vida por Jesus, é Jesus que deu a vida pela igreja. Então, vamos parar de falar que é a mulher que edifica a casa, gente? A mulher edifica junto com o marido, ela é ajudante, ela é auxiliar, ela é ajudadora. Ele é que edifica a casa. O homem é que edifica. Agora, se o homem não fizer o seu papel, ela vai ter que fazer. Porque alguém vai ter que fazer, né, gente? Mas não é a mulher que edifica a casa. Esse versículo está mal interpretado. Uma regra básica de interpretação de texto. Primeiro, que isso não é um livro doutrinário, não é um versículo de doutrinas. Doutrina para nós está no Novo Testamento, nas cartas às igrejas. Isso é um versículo de Provérbios que não é doutrina. Tá bom, gente? Isso é só para vocês entenderem que quem edifica a casa é o homem. Ele é o cabeça, a mulher é a ajudadora, é a auxiliar. Ela está ali para apoiar, ajudar. Ela não é a cabeça. Tá bom? Que Deus abençoe e que você tenha sabedoria. Você, homem, tenha sabedoria de tomar as rédeas da sua casa, parar de jogar as responsabilidades para sua mulher, porque você é o cabeça, você é o responsável, você é o sacerdote, você tem a obrigação de edificar a sua casa e não jogar isso para sua esposa. Tá bom? Que Deus te abençoe e abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.